Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, amém? Vamos louvar o nome do Senhor, vamos glorificar a Ele nessa semana, a semana do Espírito Santo, a campanha que vai estar pregando, que Deus possa, através do seu Espírito, nos visitar de uma maneira poderosa nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é pelo nome do Senhor. Somos um, hein? Você que está do outro lado da telinha também, que possa participar em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre agora no seu lar, na sua casa, levando bênção, cura, levando prosperidade, levando harmonia, paz, em nome de Jesus. Somos um em Cristo, somos um só. Somos um em Cristo, somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só amor e também um Consolador. Somos um em Cristo, somos um só. Somos um em Cristo, somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só amor e também um Consolador. Repita comigo essas palavras, você também está do outro lado da telinha. Senhor meu Deus e poderoso Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meus erros, minhas ignorâncias. Sonda, Senhor amado, meu coração, para que eu possa guardar a mensagem que foi ministrada nesta noite no meu coração. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos renovar, venha nos reavivar, venha nos dar força, saúde, venha ser com cada um de nós, para que nós possamos sentir um fogo do Teu Espírito Santo, para poder fazer a Tua obra em nome de Jesus. Pai, alcança agora, ó Deus, cada irmão que passou aqui nesta manhã, cada diaconisa, abençoa o nosso pastor, abençoa sua casa, sua família, seja com ele, Espírito Santo, a todo momento, a todo instante. Seja com cada um de nós a todo momento, a todo instante. Abençoa o diaconato que está aí à noite. Abençoa cada irmão que entrou por essas portas. O Senhor abençoe de maneira poderosa. Que o agir, o mover do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Se você quiser, pode se assentar e vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo fazer morada no coração de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Deixa que o Espírito Santo te encha de poder. Deixa que o Espírito Santo te encha de poder.
glória a Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a oração. Nós chamamos, nós bendizemos, nós louvores hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vinde decepaste toda a sombra, já sinto a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, fazem-me morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vinde decepaste toda a sombra, já sinto a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para
muitas almas a salvar. Aleluia, 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 eu vou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu vou ao Rei, Rei, Rei. Glória a Deus, nós somos devemos receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a oração hoje e sempre. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós somos suas palmas, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Senhor. Glória a Deus. Filho de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe e que este culto continue sendo uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Olhe comigo, Senhor meu Deus, eu aceitei o teu chamado para nesta noite me encontrar aqui na congregação, para junto com os irmãos cultuarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, continue falando ao meu coração e entendimento, ampliando a minha visão, o meu entendimento, para entender que o Senhor quer de mim e através de mim, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, porque eu quero sentir tua presença, quero ser cheio do teu poder nesta semana do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. A você que aí da sua casa, não esquece de colocar do lado desse aparelho um copo de água, uma vasilha de água, para que seja usada, será consagrada como remédio para a tua saúde e unção para a tua vida, em nome de Jesus. Não esqueça, uma garrafinha de água ou um copo de água. Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará
com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Irmãos, nós começamos então a Semana do Espírito Santo a partir desse mês. Todos os meses, da primícia à ceia, vai ser a Semana do Espírito Santo. Eu estava analisando a minha vida e ministério e eu fiquei mais ou menos 13 anos, 13, 14 anos lá no Cardoso, que a gente nunca fez Semana do Espírito Santo. Lá nós tínhamos às vezes no domingo do Espírito Santo. Mas nós tínhamos uma reunião de oração muito forte na segunda-feira. Tinha uma reunião de oração muito forte lá no Cardoso, toda segunda-feira. É uma reunião de oração. O nosso trabalho da maratona começava às 6 da manhã, no sábado, e ia até às 18 horas. Era 12 horas de oração. Aqui nós oramos de 7 a meio-dia. Não dá nem 6. Nós oramos 5 horas. Lá nós orávamos 12. Lá nós chegamos a orar 24 horas. 24 horas de oração. Começamos 6 da manhã e terminamos 6 da manhã. No dia seguinte, oramos a noite toda, revezando, né? Revezando de hora em hora. As irmãs foi ao longo do dia e os homens, os rapazes, fomos então à noite, né? Aí levamos o colchonete e ficava lá deitado. E aí nunca acordava o dó, eu estava na sua oração, já estava lá no seu momento de oração. 24 horas de oração. Foi muito bom. Mas a gente não fazia um trabalho assim sobre o Espírito Santo. Aqui a igreja completou 26 anos. Essa igreja completou 26 anos esse ano, 1º de agosto. E nós nunca fizemos uma semana do Espírito Santo, coisas assim. Mas agora Deus moveu o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, para a gente realizar, para falar mais do Espírito Santo, que às vezes fala muito pouco. Eu não sei se alguma outra igreja, outro ministério, até o ministério quadrangular, fala sobre alguma igreja nossa, fala muito sobre o Espírito Santo. E eu senti assim uma cobrança muito grande do Senhor para falar sobre ele, sobre o Espírito Santo, que é o mesmo de falar de Deus. É o mesmo de falar de Deus. Porque a gente falamos de Deus, das virtudes de Deus, falamos de Jesus, falamos do seu poder, da sua missão, da sua ação, mas sobre o Espírito Santo a gente pouco fala. Então agora, a partir desse mês, vamos falar muito. Toda semana tem a primícia, segunda, quarta e domingo da ceia, Semana do Espírito Santo, para que a gente possa falar, aprender, crescer, aprimorar, né? Aprender a buscar, aprender a necessidade que nós temos e precisamos do Espírito Santo. Essa dispensação que nós estamos vivendo, a da graça, essa dispensação ela é a do Espírito Santo. E eu e você sentimos privilegiados por nós ter nascido e vivemos nessa dispensação, nessa geração. Já pensou se nós estivéssemos nos tempos de Noé, nos tempos de Moisés, nos tempos dos profetas? Nós tínhamos que levantar a mão para o céu para a gente ser descendentes de Sem, né? Descendente de Abraão. Porque se a gente não fosse, nós seríamos amorreu, Heveu, Jebuseu, ou qualquer coisa por aí. Que não teria nem chance, nem parte com Deus, a não ser se a gente tivesse, sei lá,
um momento tão especial de fazer uma aliança com o povo de Deus, como alguns povos fizeram aliança com o povo de Israel. Mas nós vivemos um tempo e um momento tão importante para a nossa vida, que hoje eu posso ser do Brasil, de qualquer país do mundo, que eu posso ser do Senhor. Hoje a nação de Israel é apenas uma referência de Deus na terra, como seu povo. Mas todos quanto acreditarem em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário, será feito filho de Deus pela fé. E hoje, eu e você estamos aí. E é a dispensação do Espírito Santo. Por quê? Domingo, quando nós vemos a palavra sobre o chamado de Noé, vocês viram uma palavra quando Deus fala, né? O meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Isso nós falamos no domingo. E assim foi, irmão. O Espírito de Deus, ele é a terceira pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa do Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um só. É um só Deus. Se você olhasse aqui no lugar, Deus apareceu. Não ia aparecer três pessoas. Ia aparecer uma só. Mas com três funções: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Biblicamente, onde Deus está agora? Deus, onde Ele está agora? Assentado no seu trono, no terceiro céu. Ele estava assentado no terceiro céu. E Jesus está onde? Agora, assentado à sua direita, intercedendo por nós. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está onde? Em todo lugar. Porque o Espírito é a presença de Deus em todo lugar. Se Deus está lá no trono, sentado no terceiro céu, Jesus à sua direita, como que eu posso falar que Deus está aqui? Como que eu posso falar que Jesus está aqui? Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, desde o princípio, porque Ele é o próprio Deus. Quando você lê lá em Gênesis, você vê que a terra sem forma e vazia, mas o Espírito estava lá. Bailava sobre as águas, sobre a face do abismo. Mas no Velho Testamento, como o Senhor disse, o meu Espírito não estará sobre o homem, porque ele é carnal. Então o que acontecia? O Espírito só vinha sobre as pessoas. E aí eu e você, se nós vivêssemos naquele tempo, nós tínhamos que ser sacerdote, nós tínhamos que ser levita, nós tínhamos que ser, que mais, profeta, alguma pessoa selecionada para que nós recebêssemos o Espírito em nós. Porque era só assim que ele vinha sobre essa pessoa. Ele veio sobre Davi, ele veio sobre Saul, ele veio sobre Moisés. Vamos pregar sobre isso. Quando Moisés está ficando desanimado, porque ele cuidando de, saiu com mais ou menos 3 milhões de pessoas do Egito, e ele estava já morto, cuidando dele sozinho daquele negócio. Aí ele falou: Senhor, eu estou cansado, já estou ficando desanimado. Aí Deus falou: escolha 70 anciões, leve a tenda da congregação, põe diante de mim, e eu tirarei do Espírito que está em você e colocarei sobre eles. Aí Deus tirou o Espírito de Moisés, que estava sobre Moisés, e colocou sobre ele. Que Espírito é ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um nome: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito Consolador, ou Espírito somente. Espírito. Toda vez que você lê na Bíblia, Espírito, com letra maiúscula, começando com letra maiúscula,
está falando do Espírito Santo. Está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Está falando da terceira pessoa de Deus. Cada um com sua função. Deus, Ele, Senhor dos senhores, sentado no seu trono, comandante de tudo, decisão de tudo. Jesus, o Salvador, o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vem para poder trazer ferramentas para que o homem possa realizar as obras de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Aqui na leitura, nós falamos sobre João Batista, porque quem falava aqui era João Batista. No capítulo 3, no versículo 1, diz que naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esta era a pregação de João Batista. João Batista era um cara totalmente diferente. Ele não vestia uma roupa comum. A roupa dele era pele de animal. E as suas refeições, a sua alimentação também não era comum. Ele comia gafanhotos e mel. Então João Batista viu um gafanhoto e pai, de comer igualzinho com Deus. Eu imagino João Batista pegando uma tigela, enchendo de gafanhoto e jogando mel lá e fazendo aquela mexida, mandando um papo. Essa era a sua alimentação. Gafanhoto e mel era a comida predileta dele. E ele vivia onde? No deserto. Ele não vivia na cidade, não vivia na população, no meio do povo. Mas João Batista, ele foi um dos maiores profetas que Deus enviou sobre a terra. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho para o próprio Deus. Na segunda pessoa, que é Jesus. João Batista, porque os outros profetas profetizaram sobre Jesus, falaram sobre Deus, falaram sobre o Espírito, mas João Batista veio preparar, aplainar, endireitar, para que Jesus chegasse e encontrasse, já preparado, o que ele teria que fazer, porque Jesus tinha um tempo limitado na terra, 3 anos. Ele não tinha um tempo como eu, por exemplo. Eu estou há 50 anos na igreja. 50 anos. Eu estou com 43 anos de ministério. Jesus só teve 3 anos pelo que ele fez. Então, João Batista, ele veio e preparou tudo para Jesus. Quando Jesus falava de João Batista, ele dizia: homem nascido de mulher, que pisou nessa terra, ninguém é maior do que João Batista. João Batista, aquele que ele nunca curou um enfermo, ele nunca expulsou demônio, ele nunca operou milagres, mas foi o que veio preparar o caminho para o Filho de Deus, para Jesus. Por isso que ele se tornou um dos maiores profetas na terra, nascido de mulher. E esse João foi aquele pela qual trouxe o batismo nas águas para a terra. Porque antes, no Velho Testamento, Deus, ele sempre usou o batismo nas águas. Mas só que eram batizadas as pessoas, muitas vezes, por passar por aquele lugar, e aí tipificava o seu batismo, como o de Jacó, quando ele passou a ser Israel. Quando ele passa pelo Val de Jabó, ele, toda a sua comitiva, família e pessoas que estavam com ele, ali tipifica o batismo de Jacó, quando ele luta com o anjo, e o anjo começa a mudar o seu nome, dizendo: o seu nome não será mais Jacó, mas Israel será o
teu nome. Isso quer dizer o quê? Porque Jacó significa, primeiro, agarrado, aquilo que despreza as coisas do Senhor, que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, que desprezou aquilo que Deus tinha para ele. Segundo, Jacó significa trapaceiro e enganador. Como Deus não queria que o seu povo viesse de alguém que se fosse trapaceiro e enganador, ou que vivesse agarrado naquilo que despreza as coisas do Senhor, então Deus mudou para Israel. E foi ali no vale de Jacó que o anjo pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Pois não será mais Jacó, mas Israel será teu nome, que significa campeão e vencedor, aquele que é com Deus e Deus é com ele. Ele passou pelas águas, ele e tudo que ele tinha. Depois nós vemos, passando pelas águas, o povo de Deus, quando saem do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles também passaram pelas águas. Qual água, pastor? As águas do Mar Vermelho. Quando eles passaram as águas do Mar Vermelho, ali tipifica o batismo da nação de Israel. Foram passados pelas águas. Aí ficaram 40 anos. Morreram aquela turma toda, inclusive Moisés. Não entrou na terra. Quem entrou, dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb. Só dois. Porque o resto, os que nasceram no deserto. E aí o que Deus fez? Fez eles atravessar o Jordão. A travessia do povo de Deus no Jordão representa, tipifica o batismo daqueles que nasceram no deserto. E aí, o tempo passa, os anos passam, as gerações passam, e de repente chega esse tempo, o tempo de João Batista. Então ele vem trazendo o batismo, porque esse nome foi dado pelo próprio Deus, quando anuncia a criança para a mulher de João Batista e para Zacarias e para a mãe de João Batista. Colocará-lhe o nome de João Batista. Esse nome de João Batista ele veio dos céus, não foi dado pelos homens. E João Batista então traz o batismo para a terra. O que representa o batismo nas águas? Representam a morte para o mundo, o pecado e o diabo. A decisão máxima da nossa vida diante de Deus e dos homens. Porque quando uma pessoa ele ainda não é batizado nas águas, não passou pelas águas, ele ainda não tomou a sua posição diante de Deus e dos homens, ele pode frequentar a igreja, ele pode participar de tudo da igreja, mas se ele e ela não for nascida de novo, não vai ter jeito. Ela ainda não tem uma vida definida com o Senhor. O batismo nas águas é uma definição do que a gente quer. Eu quero ser somente do Senhor. Por isso que eu batizo nas águas. E esse João chegava lá no deserto da Judéia batizando as pessoas, levando as águas às pessoas que queriam, a partir daquele momento, ter o reino dos céus na sua vida, fazer parte do reino dos céus ainda na terra. Só que, para que esse reino dos céus pudesse verdadeiramente a gente conseguir viver, precisávamos de mais uma etapa da nossa vida, que é ser batizado com o Espírito Santo e fogo. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? Uma igreja que crê no poder e na ação do Espírito Santo independente. Que crê no poder do Espírito Santo independente. Agora, a igreja tradicional é aquela
que quando a pessoa batiza, ela já recebe o Espírito Santo. Essa é a versão deles, é a interpretação deles. É a igreja que não tem esse momento de buscar o poder, a ação e o batismo com o Espírito Santo. Igreja evangélica, igreja cristã, que prega o Evangelho. Mas eles interpretam que quando a pessoa desce as águas, ela recebe também o Espírito Santo ao mesmo instante. Não é a interpretação nossa, da quadrangular. A quadrangular acredita que o Espírito Santo tem que ser buscado. O Espírito Santo, ele age independente de você ser batizado ou não. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo sem ser batizada nas águas? Não. A não ser que ela já esteja definida a sua vida com Deus. Só espera chegar o dia do batismo para descer as águas. Porque se ela não tiver, ela não tem definição. Ela ainda não aceitou. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado, não é só quem crê, não. Não, eu acredito que o batismo é importante, é necessário, mas se eu não vou, é porque eu não acredito. Por isso a palavra já fala assim: aquele que não crê já está condenado. Quem não crê, ele não acredita. Uma pessoa ela pode receber o batismo com o Espírito Santo se ela já tem uma definição na sua vida. Não, já vou nascer de novo, o próximo eu estou descendo. Estou indo. Então ela pode ser batizada com o Espírito Santo, às vezes antes de descer as águas. Na experiência que nós temos de ministério, eu já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na fila do batismo. Ou quem sabe naquele momento de preparação para o batismo, aquele culto que a gente vai celebrando antes, a pessoa já é batizada com o Espírito Santo. E tem outros que são batizados com o Espírito Santo, assim que pula a pessoa na água e volta ela já volta falando em outras línguas. Porque a evidência de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo é falar em línguas. Ela pode falar em línguas uma só vez e nunca mais falar. Porque é evidência que ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora, se a pessoa ela não recebe o dom de falar em línguas, porque falar em línguas é um dom, ela não recebe o dom, mas em todo mover de Deus, em todo momento de oração, ou qualquer culto ou fora dele, ela recebe um dom maravilhoso, que é o dom de interpretar, de discernir espírito. Ela não fala em línguas, mas ela está na reunião de oração, ela consegue interpretar se tem alguém falando alguma profecia em línguas e consegue discernir se o diabo está falando ali no meio da reunião de oração. Que já aconteceu isso. Eu lembro que lá no Jardim Industrial, nas nossas vigílias, começou a vigília, a gente orando à noite e tal, de repente uma jovem levanta e falando estranha, e ficava com a mão nas pessoas, e punha a mão na cabeça das pessoas, e trazia e acontecia. Aí de repente, um dos que estava liderando a vigília olhou e falou: isso não é de Deus. Ele fez que nem Paulo, isso aí não é de Deus. E aí naquele momento, ele repreende aquele espírito, a menina vai cair no chão, e todo mundo que ela pôs a mão na cabeça caiu também. A atuação da igreja. Pela saber que ela estava endemoniada. Entrega o Espírito Santo. Ela teve muito apoio. Porque nós, naquela época, nós da mocidade, nós tínhamos muito apoio. Nós éramos um apoiando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Ela não saiu. Mas mais à frente, ela é casada com um pastor. Ela também é pastora hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aquele que não tem o dom de falar em
o que está acontecendo. Se é Deus ou é o diabo. A evidência de nós ser batizados com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Se você não falar em línguas, você ainda não batizou. Não foi ainda batizado com o Espírito Santo. Pode falar uma vez e nunca mais falar. Mas se você sentir, na hora da busca, na hora do momento, você sentir um frio, um arrepio, mesmo quando fazendo calor, repreende o que é o diabo. A manifestação negativa das trevas é frio, arrepio. Mas se você sentir um calor que queima de dentro para fora, algo gostoso dentro de você, continue. É o Espírito de Deus que está te batizando, te selando para o dia da redenção. É preciso da presença do Espírito Santo no homem. Por quê? Porque é através do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver a nossa vida de salvação. Nenhuma pessoa consegue viver a vida de salvação se ela não tiver o Espírito Santo nele ou nela. Mas João Batista, ele vai um pouco além, que ele diz: vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo. O que representa esse fogo? O fogo representa como combustível para nos mover. Porque o Espírito Santo em nós fornece dons, ministérios, mas o fogo nos faz fazer uso desses dons e ministérios. Porque uma pessoa que não tem o fogo do Espírito, ele desanima, ele fica desanimado, ele tem o dom da cura divina, ele não vai no hospital. Ele não vai nenhuma visita no hospital. Para que esse dom então? Se você não visita o hospital para curar os enfermos. Pessoa tem medo de orar na casa dos outros. Então, para que ele tem dom do Espírito Santo? Então, quando tem fogo, o fogo faz a gente morrer. O fogo, ele é como combustível que faz com que a gente esteja fazendo frio, a gente está firme, esteja fazendo calor, a gente está firme, esteja com problema, a gente está firme, esteja tudo tranquilo, a gente está firme, fazendo a obra de Deus. O fogo é aquilo que não deixa a gente quieto, acomodado. O fogo não deixa o crente acomodado, pacato. Ele vê a alma indo para o inferno e não faz nada. Vai reverter aquela situação. Ah, não, é difícil demais. Não, eu não consigo. Por isso que eu creio, irmãos, que depois que nós estamos fazendo essa semana do Espírito Santo, a nossa igreja vai mudar muito. Por quê? Porque além de você aprender, você vai buscar. Nós vamos buscar. E quando você estiver parado, quieto, num lugar, sem fazer nada, o Espírito Santo vai te incomodar, para que você levante e faça alguma coisa para Deus e para o reino dele na terra. O Espírito Santo, ele vai te envolver de tal maneira que você não vai aguentar. Ficar parado, ficar quieto, o ano todo sem ganhar uma alma para Jesus, sem recuperar ninguém para o Senhor, achar que tudo é difícil na obra de Deus. Não, pelo contrário, o fogo do Espírito, ele é o combustível que faz a gente morrer. Hoje de manhã eu dei a experiência de um carro, né? Eu já deu a experiência, um exemplo de um carro. Um carro, ele tem um combustível para fazer ele mover. Então ele tem um combustível. O carro sem combustível, ele anda? Anda. Ele anda. Um carro sem combustível, ele anda. Espera aí, pastor. O carro sem combustível, ele vai andar? Anda. Ele anda em curral,
ele anda guinchado, ele anda puxado. Assim é os crentes, sem o fogo do Espírito. Ele vem na igreja puxado, ele faz alguma coisa é guinchado. Por si mesmo, a pessoa não consegue fazer a obra de Deus. Porque ela não tem o fogo do Espírito. Mas você põe o combustível no carro, você liga, você vai embora. O carro tem vida própria, vai embora. Mas ele sem combustível, ele anda. Amarra uma corda lá, um cabo de aço e puxa ele. Em cima da prancha. Ele anda em cima da prancha. Ele anda até sem roda. Porque ele está em cima da prancha. Então tem muito crente nas igrejas assim. E para andar, tem que ser em cima da prancha. Alguém tem que ficar sempre ali. Porque se ela for, não vai. Se ele for, não vai. Mas quando ela tem o Espírito Santo, ela vai e faz o que tem que ser feito. Por causa do combustível, que é chamado fogo. O fogo do Espírito, que vem sobre nós, que age em nós, não deixa com que a gente se acomode. O Espírito Santo nos leva a uma dimensão espiritual e do reino. E o fogo faz a gente locomover, agir, fazer o que tem que ser feito para ser realizado as obras do Senhor. Você pode ver alguns crentes que eles ficam na igreja anos e anos. Se perguntar para eles o que ele faz, eu nunca fiz nada. Tem dificuldade em tudo. Dificuldade em tudo. Além do Espírito Santo nos dar as condições, o fogo nos faz usar aquilo que nós recebemos de Deus para a nossa vida. Pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Espírito de Deus. João Batista, quando referiu a Jesus, ele disse: eu não posso, né? Ele fala assim: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Porque ele falava do próprio Deus, na pessoa de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele tem nas mãos a pá. A pá para quê? Para limpar a eira. Para limpar a eira representa o campo, a sua plantação. E na hora de colher, ele vai colher o trigo e pôr no celeiro. Mas as palhas, ele vai colocar no fogo inextinguível. O que é inextinguível? Fogo que não apaga. Isso representa o quê? O inferno. O inferno. O que é crente palha? Aquele que fica sendo levado para lá, para cá. Para lá, para cá. Que não tem firmeza. Que não tem raiz. A gente não pode ser crente palha. A palha, quando ela está seca, bate no vento, ela sobe. E vai bater. Mas aquilo que está com raiz, o vento só fica ali. Porque o dia da colheita vai ser o dia do arrebatamento. O dia que houver a última chamada. Ele vai pegar, juntar quem produziu no celeiro. Para as festas da boda do cordeiro. Mas e a palha? No fogo. O que secou? No fogo. Por isso, igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Nós vamos aprender muito ao longo dos meses. Mês que vem tem de novo. Mas domingo a gente continua falando dessa necessidade de nós termos o Espírito Santo, de sermos batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque através desse mover é que a gente vai
verdadeiramente demonstrar diante de Deus e dos homens quem somos. Quem somos? Por causa da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então eu encerro dizendo: nós somos privilegiados. Eu e você somos privilegiados. Por quê? Porque nós não recebemos o Espírito só sobre nós. Hoje o Espírito vem em nós. Amém? Hoje ele vem em nós. Então, receba esta bênção na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração. Eu te agradeço. Agradeço, ó Pai, porque o Senhor tratou com cada um de nós, falando da ação e do poder do teu Espírito, desse mover, do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa derramar do teu Espírito, derramar da unção, derramar do teu mover, de maneira poderosa e especial sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, para receberem esse mover, esta ação do teu Espírito, que venha se manifestar de forma poderosa e especial sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua bênção sobre a vida da tua igreja, para que nós possamos, nessa semana do Espírito Santo, receber esta unção, este mover de forma poderosa. E a você aí do outro lado, que você receba esta bênção na tua vida, que o Espírito do Senhor possa invadir a tua vida, possa entrar na tua vida e tomar posição, direção e tudo aquilo que você precisa para a glória do nome do Senhor. Amém.